Então vamos para um dos confrontos mais aguardados, um confronto que provavelmente vai decidir muita coisa, né? A gente tem aí o Chargers e o Kansas City disputando basicamente a liderança da divisão, muito provavelmente o título, né? Dá para dizer que quem vence esse jogo fica muito próximo do título dessa divisão, óbvio que ainda tem 2 jogos para decidir isso. Acho que o Kansas City, se vencer, fica mais próximo ainda, né? Porque ele vai ter algumas vantagens no desempate aí, que acabam, mesmo que o Chargers vença, por exemplo, um jogo a mais nos últimos 2 jogos, o Kansas City ainda ganharia no desempate. Bom, os 2 lados vão buscar essa vitória, óbvio, né? O jogo é em Kansas City, né? É um fator aí muito importante, né? Acho que... obviamente a torcida ainda tá bem desconfiada com o Kansas, né? Que por mais que venceu a última partida, não tá jogando muito bem. Mas obviamente acho que vai apoiar, né? É o jogo mais importante aí até aqui em toda a temporada. Aquele início pode ser jogado fora nessa partida, né? Então eles ainda têm esperança. Já o Chargers, acho que não tem nem o que falar, né? Nas últimas semanas, talvez seja o melhor time da NFL estatisticamente falando. Se você pegar várias estatísticas, é o time com mais jardas, é o time que um dos times que menos levou ponto. Aliás, acho que é o time que menos levou ponto, né? Se eu não me engano, nos últimos 3 jogos. Exato. Então, você pega aí vários fatores, né? Tem a dupla deles de defensores que saca os adversários bastante, né? Acho que não é a que mais fez isso, mas é uma das defesas que mais forçou sacks. Então é a melhor defesa contra a corrida também da NFL nos últimos 3 jogos. Então se você pega tudo isso daí, o Chargers realmente é um time de outro nível. Se não fosse esse recorde deles, que tá quase 50%, né? Eles estão com uma vitória a mais aí do que derrotas, talvez a gente estivesse colocando eles em outro patamar. Sim. Mas como teve aquele começo turbulento, com derrotas estranhas, a gente ainda fica um pouco desconfiado que talvez uma hora esse time acabe tropeçando de novo, né? Mas e aí, vocês acham que nesse jogo especificamente vai predominar o favoritismo, acho que do Chargers, o momento do Chargers, ou o Kansas City, por jogar em casa e também, né, ter um treinador tão experiente, consegue se virar? O Chargers chega como favorito nesse jogo, mas é daquelas partidas em que o fator casa e também a urgência do Chiefs precisando ganhar esse jogo, né? E também, por ser um clássico de divisão, acho que acaba equilibrando o jogo. Eu acho que se você for analisar em questão de confrontos, dos 2 lados da bola, eu acho que o Chargers leva vantagem, pelo menos aqui. O ataque tem jogado muito bem. Nessa sequência de 4 vitórias consecutivas do Chargers, o Philip Rivers tem quase 1.400 jardas, 8 touchdowns e não foi interceptado. Né? E para você não ser interceptado, você precisa ser bom. Né? E a gente sabe como o Rivers é um quarterback muito bom. Precisa ter armas para isso. Keenan Allen tem jogado muito bem, tem sido uma das melhores conexões da NFL. Né? E precisa ter proteção também. E o Rivers é um dos quarterbacks menos sacados da NFL. Então tudo isso aqui ajuda o time a ter um ataque muito explosivo. E por isso a defesa do Chiefs vai ter que pressionar ele. Tentar desestruturar essa unidade que está funcionando tão bem. O Chiefs acho que teve sucesso contra os Raiders. Pegou uma linha ofensiva que teoricamente é muito boa. Na prática não está jogando tão bem. Mas conseguiu pressionar o Carr, conseguiu tirar um pouco do foco desse ataque. E aí a defesa conseguiu ter sucesso naquele jogo, vai precisar aqui também. E na defesa, eu acho que o Chargers leva até mais vantagem, porque vai pegar uma linha ofensiva que não protege tão bem. O Alex Smith, ao contrário, é um dos quarterbacks mais sacados da NFL e ele tem cometido erros nas últimas partidas, como não cometia no começo da temporada. Era um quarterback que não tinha interceptações, estava cuidando muito bem da bola. Não tem acontecido isso. E vai pegar uma defesa que tem muitos sacks, tá entre as que tem mais sacks. É uma das defesas que mais intercepta, né? Já são 16 interceptações, então é um time com muitos turnovers. Então eu acho que é muito complicado esse confronto aqui. O Chiefs tem potencial para ganhar esse jogo. Claro. O Hunt voltou a correr muito bem, passou das 100 jardas, então é um dos principais elementos. Se ele passar das 100 jardas nesse jogo, fica muito encaminhado também para o Chiefs. Nos últimos 3 jogos, o Chargers tomou em média 77 jardas terrestres. Então vai ser uma missão bem difícil se ele passar das 100 jardas, mas obviamente ele tem potencial. É uma defesa que era ruim contra o jogo terrestre, então acabou mudando o foco. Mas eu acho que é um jogo bastante equilibrado, mas eu vou no Chargers porque está apresentando um futebol melhor. Mesmo jogando fora de casa, sendo um confronto dentro da divisão. É melhor.
Eu vou no melhor. O ataque tá funcionando mais, a defesa tá funcionando mais, então eu vou nos Chargers. Eu acho que se parar pra pensar, das últimas derrotas que o Chiefs teve, provavelmente o Chargers representa um time mais forte do que as equipes que o Chiefs perdeu. O Chiefs perdeu aí pra Giants, né? O Chiefs perdeu pra equipes como o Jets, perdeu... Exatamente, foram Bills, né? Então foram... Bills também, né? Perdeu no Miami, né? Perdeu dos três. Isso, perdeu dos três. Isso, Então, assim, é um duelo que, se a gente parar pra pensar, eu acho que nesse momento o Chargers chega bem favorito. A gente, obviamente, coloca esse equilíbrio por ser em Kansas City. Eu acho importante que a torcida compareça e apoie esse time. Eu acho que vai ser muito importante transformar a vida desse ataque, principalmente dos Chargers, no inferno, né? Atrapalhar as chamadas também com o barulho, porque esse ataque tá jogando muito bem. Eu acho que se o Rivers conseguir algum ritmo durante o jogo, se ele tiver muito tempo, porque a gente sabe como o Chargers também controla muito bem a bola. É um time que mantém muito a posse de bola, né? Então, eu acho que se ele tiver muito tempo em campo, se ele começar a se sentir confortável, abrir o placar, abrir um 14-0, eu acho que é muito difícil para Kansas City voltar no placar, né? Então, eu acho que a torcida vai ter que, mais do que o próprio time, vai ter que empurrar essa equipe para essa vitória. Porque nos duelos, como o Michel falou, eu acredito que no momento o Chargers leva bastante vantagem. A gente vê um quarterback que não tá confiante de um lado, o Alex Smith, contra o Rivers, que é provavelmente um dos melhores da NFL nos últimos 4, 5 jogos. E também a gente vê uma defesa, né, que tá pressionando muito, que é a defesa do Chargers. Eu acho que me parece um daqueles jogos que ela vai conseguir roubar a bola com turnovers. Eu acho que vai ter alguma, pode ter até alguma pick six. Eu acho que é um jogo que pode ser decidido nisso também. Então eu tô apostando nos Chargers. Eu acho que é uma equipe nesse momento mais equilibrada. Acho que o jogo vai ser um duelo assim bem equilibrado, principalmente por conta de ser fora de casa e por valer basicamente uma classificação para os playoffs. Acho que quem vencer aqui fica com a primeira colocação dessa divisão. Mas eu aposto no melhor time também, aposto nos Chargers vencendo esse Kansas City fora de casa, porque nesse momento é uma das melhores equipes da NFL. Eu vou na mesma lógica que vocês, né? Eu vou também no melhor time. Acho que vai ser um jogo bem complicado. Vamos ver aí se não é decidido por um field goal, um detalhe assim, né? Como a gente já espera, né? Acho que o Kansas não vai se entregar também. É um time que é bem melhor do que o que apresentou nas últimas semanas, né? Apesar de também não ser tão bom quanto o que apresentou nas primeiras. Então, vamos dizer, é uma média entre os dois, né? E eu acho que o Chargers tem futebol para vencer isso. A gente já esperava no começo da temporada o Chargers surpreendendo. Eu, particularmente, esperava o Chargers em segundo nessa divisão, porque eu achava que o Raiders ia ser o primeiro, né? Agora o Raiders não tá nem perto, então o Chargers pra mim é o melhor time dessa divisão agora, sem contar, contando que o Raiders tá nessa má fase, né? E eu acho que a defesa, principalmente, do Chargers vai se sobressair, porque eu penso que é bem melhor que a defesa do Kansas City. O ataque a gente nem comenta, né? A gente sabe que nas últimas semanas o Chargers tem essa vantagem, mas eu acho que vai ficar na defesa que vai conseguir parar o ataque dos Chiefs mesmo.